Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Elizabeth Belchior do canal Plantando e Colhendo pela Vida. E hoje, gente, eu vim falar com vocês sobre violência obstétrica. O que é uma violência obstétrica, né, gente? Nem eu sabia o que era isso na época em que eu tive a minha família. São várias definições, né? São os maus tratos, são os xingamentos, são as coisas como você é tratada ali no hospital quando você vai ter o seu filho. E isso, gente, hoje eu quero contar para vocês a minha história. Isso aconteceu comigo, isso acontece com muitas mulheres, né, pelo mundo, gente. E tem lugares que é até pior, né? E eu fico assim pensando, refletindo, né? O momento que a mulher vai ter um filho, não deveria ser o momento mais lindo da vida dela? Ela não deveria ser tratada como uma rainha, né? Colocada uma coroa, ser muito bem tratada, pessoas enchê-la de amor, de carinho. Mas a realidade, gente, não é essa. A realidade é bem diferente e esse assunto foi um assunto que até hoje, né, é discutido muito. Porque isso acontece, gente, eu acredito até nos dias de hoje. E eu vou contar a minha história para você, pode ser que você se identifique, que isso já aconteceu. Se você quiser comentar aí nos comentários, comente que isso já aconteceu com você, né? E o que aconteceu comigo, eu vou explicar para vocês. Quando eu era criança, eu ouvia sempre dizer, né? Acho que muitas pessoas já ouviam dizer, ai, que quando você vai ter filho, o médico, se você ficar fazendo muito escândalo, fica gritando muito, o médico pega e fala pra você, ah, na hora de fazer você gostou, né? E agora você fica reclamando, gritando, chorando, né? Eu via muitas mulheres dizerem isso, né? E eu ficava pensando, meu Deus, será que é assim mesmo? E aí o que aconteceu? Quando eu fui ter a minha filha, minha primeira filha, há 11 anos atrás, num hospital particular, né? Eu fui, né? Nossa, foi um dia assim, eu acordei toda assim, nem tava ligando pra dor, porque o meu sonho era ter logo a minha filha nos meus braços, né? E aí fui pro hospital, fui internada às 8h30 da manhã. Só que eu cheguei lá no hospital 8h30 da manhã, gente. E aí a médica me examinou e falou que eu assim, aí já começou, né? Falou que eu estava só com 2 dedos dilatados e ela só poderia me internar com 3 dedos de dilatação. Só que eu já estava com 2 dilatados, já fazia uma semana que eu estava com 2 dedos dilatados. E eu estava sentindo um pouco de dor. Aí ela falou pra mim assim, ah, fica aí, caminha pelo hospital, que aí depois você vem aqui e eu vou te examinar. Não, isso era umas 7h30. Aí quando foi 8h30 que eu fui passar com ela, eu tava com 3, eu fiquei andando mais ou menos, andando pra lá, pra cá, lá pelo hospital mesmo. Porque eu passei com ela, ela falou, não, agora eu vou te internar, que você tá com 3 dedos. Aí ela me internou, né? E aí tudo bem. Aí eu fui lá pro quarto, ficar no quarto. Aí a enfermeira falou pra mim assim, você vai fazer uns exercícios. Porque você precisa fazer um exercício pra ver se você dilata, né? Pra você dilatar rápido. Aí fui, né? Comecei a fazer os exercícios. Ah, antes eles tinham colocado aquele soro em mim. Aquele soro abençoado lá, soro da dilatação. Só que mesmo com o soro de dilatação, eu não estava dilatando. Aí ela falou que eu precisava fazer o exercício. Aí eu fui fazer os exercícios, né? Só que, gente, aí deu umas 11 horas da manhã, eu comecei a sentir muita fome. E eu falei pra ela assim, ah, eu tô com fome. E até então, gente, das 8h30 que eu fui internada até 11h30 da manhã, eu tinha dilatado mais um dedo só, eu tava com 4 dedos. Aí ela falou pra mim, não, você não pode comer. Você não pode comer nada e você não pode beber nada. Eu falei, como assim? Não posso comer nem beber, vou morrer de fome. Aí tudo bem, gente. Aí foi passando o tempo e eu morrendo de fome. Ela falou, não, porque se precisar fazer uma cesárea, não pode comer, não pode beber nem água, falou pra mim, a enfermeira. Aí, gente, eu fui aguentando, não aguentei. Quando deu 6 horas da tarde, eu não aguentava mais, gente. Mas não era por causa da dor do parto, eu não aguentava mais, era de fome e de fraqueza, porque eu tava muito fraca. Eu não tava mais aguentando, até então eu tava com o quê? Com 6 dedos de dilatação. 6 horas da tarde.
E aí, gente, tudo bem. Eu falei, não vou fazer mais nada, eu vou deitar aqui nessa cama. Aí fui no chuveiro quente, fiz um monte de coisa, vou deitar nessa cama, não vou fazer mais nada. Aí tudo bem. Aí quando foi, gente, 9 horas da noite, que a médica me examinou, toda hora eles ficavam me examinando, toda hora, né? A enfermeira. Mas era a enfermeira, o médico nem tanto que vinha. E aí quando foi umas 9 horas da noite, ela falou, você tá com 7,5 dedos de dilatação. Eu vou te levar você lá onde faz o parto, o pós-cirúrgico lá, acho que chama pós-cirúrgico, eu não sei que nome que é daquela sala. Aí me levou para esse pós-cirúrgico, né? Aí chegou lá, então não comi nada, nem água elas me deram. Eu teve uma hora que eu falei pra ela, pelo amor de Deus, eu preciso de um pouquinho de água. Ela foi lá, pegou água da torneira, um pouquinho de água da torneira no copo e me deu. Falou, não fala pra ninguém que eu te dei água, só um pouquinho ela me deu. E aí tudo bem, essas horas eu já tava só o pó da rabiola, eu não vi a hora que a minha filha nascesse pra mim. Eu pensava só assim, que eu tinha que aguentar aquilo, tudo isso eu tinha que aguentar para ver minha filha, para ter minha filha nos meus braços. E aí o que aconteceu? Fui para esse centro cirúrgico, né? Cheguei lá, 9h30 da noite, me deitaram numa maca. E eu tinha que ficar assim, ó, deitada numa maca reta. Eu não podia nem levantar meu pescoço. Aí me anestesiaram, deram anestesia em mim. Só que o centro cirúrgico, gente, olha que estranho desse hospital, era assim, ó. Você ficava deitada com as suas pernas abertas, de frente pra porta onde tinha um corredor que passava todo mundo, passava a faxineira, passava os funcionários, passava todo mundo ali naquele corredor. E elas deixavam a porta aberta. Mandava você ficar com as pernas pra cima, aparecendo tudo, com a porta aberta. Gente, eu fiquei morrendo de vergonha. Que vergonha. Todo mundo que passava ficava olhando, gente. E aí, eu acho que o anestesista, ele percebeu que eu tava morrendo com vergonha. Ele falou pra ela assim, ó, pra enfermeira, falou assim, essa era a enfermeira-chefe, né? Falou, quando você não estiver aqui mexendo nela, examinando ela, deixa a porta fechada. Foi lá e fechou a porta. Olha, gente. Nisso que ele foi lá e fechou a porta, eu percebi o seguinte, ele deu anestesia e ele saiu e foi embora. Pois a enfermeira, gente, foi lá e arreganhou a porta de novo. Parecia que ela estava fazendo aquilo de propósito, sabe assim? E aí, gente, eu lá exposta, mostrando tudo pra todo mundo, gente. Que vergonha. Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida, sabe? Tudo bem que eu tava num momento de parto, gente, mas eu não sou obrigada a mostrar a minha intimidade pra todo mundo ver, né? O hospital inteiro ver que passava muita gente ali no corredor, porque eu ouvia os passos, faxineiro, todo mundo que passava olhava. E aí, o que aconteceu? Fiquei lá, gente, nisso. Aí teve uma hora que era, eu acho que meia-noite, né? E nada ainda. E eu deitada lá. E eu chamei a médica e falei, doutora, faz como é que chama? Uma cesárea. Faz uma cesárea em mim, por favor. Eu não tô mais aguentando ficar aqui deitada nessa maca dura. Eu não tô aguentando angústia, não tô aguentando agonia, ansiedade, doutora. Tá acontecendo alguma coisa? Por que minha filha não nasce logo? Faz uma cesárea em mim. Gente, essa mulher olhou pra mim assim, gente. E começou a falar, sabe, com uma ira, com uma fúria. Por que você quer que eu faça uma cesárea em você? Você tá bem? O seu bebê tá bem? Uma cesárea desnecessária? Pra quê? Eu não posso fazer isso. Uma fúria, uma ira. E aí, gente, eu lembrei de tudo que eu ouvi as mulheres escutando. Disse, quanto mais você fala, quanto mais você briga com elas, pior é. Pode até acontecer alguma coisa. E eu fiquei com muito medo. Eu só olhei pra cara dela e falei assim, tá bom, tudo bem. Tá bom, você tá falando, você é a médica, tudo bem. Fiquei quieta, engoli, né? Engole o choro. Engoli o choro e fiquei quieta. E aí, tudo bem. Aí, quando foi umas 2h30 da manhã, umas 2 horas da manhã, aquele negócio que eles põem para medir a oxigenação, né, da gente, para ver o ar, né, nosso e da criança, porque o nosso ar mesmo da criança, começou a apitar. E nisso que começou a apitar, elas vieram que nem louca para dentro do centro cirúrgico. Falou, essa criança tem que nascer agora. Falou para mim, essa criança tem que nascer agora. E começaram, gente, uma assim, faz força. Gente, o dia inteiro sem comer nada. Praticamente sem tomar nada de água, só aquele pouquinho da torneira. Da onde que eu ia tirar força? Desde as 8h30 da manhã,
Era 2h30 da manhã, da onde que eu ia tirar força para fazer para minha filha nascer? Não tinha força. Eu não tinha, eu estava esgotada. Mas mesmo assim eu pedi força para Deus. Eu falei, Deus, me dá força. Me dá força porque essa menina precisa nascer. E essas médicas, elas estão desesperadas. Elas estavam desesperadas. Por quê? Porque minha filha estava passando da hora de nascer. E aí eu fui, gente. Fiz a força, tentando fazer força, né? E aí uma subiu em cima de mim, uma médica, ela subiu em cima de me apertar para segurar minha barriga aqui para minha filha não voltar. E a outra puxando. E elas estavam desesperadas. Vai, voltar. Eu não tô conseguindo. Uma falando, eu não tô conseguindo. A outra, vai, tenta. E eu falei, calma, gente. Ela vai nascer, essa criança vai nascer. E eu acalmando elas ficaram desesperadas. Aí, gente, fui pedindo para Deus, orando e fazendo força, tentando ter força, né, gente? Até que a minha filha nasceu. Aí a minha filha nasceu. Na hora que ela nasceu, eu pensei que eles iam dar ela para mim. Nada, já saíram correndo com ela para outra sala. Foram correndo com ela para outra sala. Eu parei, pensei e falei assim, viu, tá acontecendo alguma coisa? Aconteceu alguma coisa com a minha filha? Aí ela falou assim. Aí na hora que ela ia responder, a enfermeira, eu escutei o chorinho da minha filha. Lá do outro quarto. Eu escutei o choro dela. Aí eu respirei aliviada. Falei, não, tá tudo bem, graças a Deus. E aí, gente, o que aconteceu? Aí eu falei pra médica assim, eu falei pra ela, viu? Que ela tava mexendo em mim lá, eu falei, precisou me cortar, porque eles fazem aquele corte na gente quando o parto é normal, né? Aí ela falou assim, precisou. Eu falei assim, cortou muito? Ela falou assim, olha, cortou. E começou a dar risada, gente. Eu falei, quantos pontos? Ela falou, 8 pontos. Falou, te cortei. 8 pontos. E ficou dando risada. Eu falei, meu Deus do céu, tô perdida. E aí, gente, mas tudo bem. O que importava pra mim era que a minha filha tava ali. E outra coisa, gente, que eu falo pra vocês, que entra como uma violência obstétrica. Porque isso depois eu li, né? Eu descobri que tudo isso que elas fizeram, o jeito que elas me trataram ali, foi uma violência obstétrica. Eles não podem deixar você sem comer. Mesmo que você vá fazer uma cesárea, eles não podem fazer isso. Que entra como violência obstétrica. E aí, gente, ela pegou e deixaram a minha filha lá na sala e foi todo mundo embora e eu fiquei lá. Largada lá no centro cirúrgico. Falei, agora você vai ficar de observação aqui umas meia hora. Passou meia hora e ninguém vinha. E eu não tinha nem conhecido a minha filha ainda. Aí eu chamei o enfermeiro e falei, viu? Que hora que eu vou conhecer minha filha? Porque eu não vi ela ainda. Ela falou, você não viu sua filha ainda? Eu falei, não. Ela falou assim, eu vou pegar pra você. Foi lá e buscou a minha filha e me deu. Resumindo, a minha filha, gente, ela não tinha nada. Elas deixaram ela lá, eu separada dela. Aí eu falo pra você, eles falam que na hora que o filho nasce é muito importante você ter aquele vínculo, mãe e filha, né? Pegar tudo bem que ela tava passando da hora de nascer, mas pô, levasse ela lá, depois trouxesse ela pra me ver. E nem isso elas fizeram. Então, gente, eu falo pra vocês, isso acontece muito. Isso eu acho uma coisa muito triste, né? Porque o momento do parto da mulher devia ser um momento feliz, né? Uma coisa assim maravilhosa, você deveria ser super bem tratada, né? E depois, gente, eu vou fazer um outro vídeo, eu vou contar pra vocês o parto do meu filho, que bênção que foi, né? Só que eu fui em outro hospital. Nesse hospital, eu falei, eu não volto nunca mais. E nunca mais eu voltei lá. E fui ter meu filho em outro hospital e o assunto foi outro. A coisa foi outra, gente. Eu fui tratada muito bem. Depois eu vou contar em outro vídeo pra vocês. Tá bom, pessoal? Então, assim, eu espero que um dia isso acabe, isso termine, né? Que não exista mais isso. Devia ter uma câmera filmando tudo o que acontece no centro cirúrgico. Como que essas médicas falam com a gente, como essas enfermeiras nos tratam. Porque isso, gente, isso é muito ruim pra mulher. Você fica com fica aquele trauma dentro de você. Mas graças a Deus, que Deus, né, dá o dom do esquecimento para nós, por isso que nós temos outros filhos.
Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse relato meu. Não tenham medo, mas vai sempre com fé em Deus. Aconteça o que acontecer, tenha fé em Deus que você vai superar e você vai conseguir, assim como eu consegui. Tá bom, gente? É isso aí. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aí. E se você não é inscrito, se inscreve aí no meu canal. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, gente!